Jeremias, Campina Grande, Paraíba. Telefones 33430810 e 987502348. Uma emissora da Associação Cultural do Bairro do Jeremias, entidade sem fins lucrativos. O programa a seguir é uma produção independente de responsabilidade dos seus idealizadores. Quem sou eu? Que o Deus de toda a terra. Você está ouvindo aqui na Rádio Shalom FM o programa Salvos pela Graça, preparado e apresentado com muito amor por Flávio Palmeira e Richard Almeida. Fique ligadinho conosco nesta mesma estação e neste mesmo horário. Seja edificado pelo poder de Deus e da sua palavra, e que a maravilhosa graça de Deus continue no seu lar e na sua vida. Sou como um vento passageiro que aparece e vai embora. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião, como amou-me. Graça e paz, é motivo de alegria estarmos reunidos para tratarmos de assunto concernente à nossa salvação e à nossa fé em Cristo Jesus. Pelo ato misericordioso, mediante essa graça abundante, como nós acabamos de ouvir nesse lindo louvor, né, um louvor à Bíblia cantada, que essa era uma ideia, Richard, dos reformadores, que o louvor na igreja, o louvor dos santos, dos separados, tem que ser a Bíblia cantada, né? Então, quando eu vejo os irmãos cantando uma música dessa, um louvor, um hino, né, falando das Escrituras, com tanta propriedade, eu muito me alegro. É um louvor que você vê a palavra sendo cantada. É muito, muito gostoso, muito gratificante. Então, pela misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma sexta-feira. Misericórdia esta, como dizem em Lamentações de Jeremias, que é a causa de nós não sermos consumidos. Você pode se perguntar, por que eu não sou consumido? Por conta da misericórdia do Senhor, que é grande. Essa graça abundante que nos alcança. Então, desde já, eu agradeço a amável audiência de todos os ouvintes, amigos, familiares, né, e agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar nessa porta, né, uma porta que o Senhor abriu para a propagação do Evangelho. Irmão Richard. Graça e paz a todos que estão aí na escuta e vendo a gente. Que a graça do Senhor invada a sua vida e faça morada, como ela já faz, né? Com essa convicção. E falando sobre o louvor que canta a palavra, né? O culto deveria ser isso, é cantar a palavra, é orar a palavra e pregar a palavra. Sim. O verdadeiro culto é esse, falar daquele que fez tudo por nós. Deus é maravilhoso. Quero agradecer a todos que estão ouvindo e vendo e pedir a Deus misericórdia e que Ele nos use para edificar os seus filhos nesta noite. Amém, meus queridos? Amém.
Então, irmão Richard, pode fazer uma oração. Amém. A gente está orando aí, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade, né? Amém. Vamos orar. Excelente Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor. Nós te damos honra, porque tu é digno disso, Pai. E te pedimos, Senhor, porque todo dom perfeito vem de ti, Pai. Então nos ilumina, nos dá uma pérola, para que nós possamos, Senhor, falar da tua grandeza, do teu grande amor e da tua fé, Senhor, que tu derramou sobre nós, para nos capacitar a crer, Pai, no teu Filho amado Jesus Cristo, a qual tão alto preço pagou por nós. Que nesta noite seja uma noite de bênção para cada pessoa que ouvir e ver esse nosso trabalho, Senhor Deus, que fazemos com tanto amor para ti, Pai. Que nós desaparecemos e que a tua palavra venha resplandecer neste lugar. Toma cativo, Senhor, os corações e as mentes dos teus filhos para o teu querer e a tua vontade. Porque nós éramos miseráveis, homens jogados ao léu, preso e escravo dos nossos próprios prazeres e paixões. Mas tu, pela tua misericórdia, tu nos resgatou, Senhor Deus, e nos fizesse herdeiro. Quão maravilhosa é a tua graça. Muito obrigado. É assim, pelos méritos do teu Filho naquela cruz, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nos 2 programas passados, nós tratamos sobre o tema da graça, né? Salvos pela Graça, que tem o nome da nossa programação. E neste programa de hoje, nós resolvemos juntamente, né, falar sobre fé. A fé é um assunto primordial, ela é um assunto central na salvação do pecador, né? Do homem que se encontrava no estado destituído da glória de Deus, um homem que Paulo diz que estava morto em delitos e pecados, um homem que era miserável, como Paulo diz, miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. 7:24 de Romanos, Paulo vai falar sobre isso, desse homem destituído de Deus, desse homem caído, né? Então, a única forma desse homem ser salvo é por graça. Então, a fé é uma doutrina da graça de Deus. Chama-se, teologicamente falando, a soteriologia, que são as doutrinas da graça. Fé, misericórdia, amor, perdão de pecados, remissão. Tudo isso é um ato gracioso. Mas, então, ele tem esses tentáculos, vamos dizer, a graça tem esses tentáculos, esses fios, que são a misericórdia, o amor, né, a remissão do pecado, a justificação, né, a glorificação, tudo isso são atos da graça. Então a gente vai tratar hoje sobre fé, partindo de um tema que é batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. Batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. Então a gente vai abrir as escrituras, né? No texto de Judas 3, né? Capítulo 1, 3, só tem a carta a Judas só tem 24 versículos só. Então no versículo 3 e 4 nós vamos ler para a nossa meditação. Amém? Amém, Richard. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajá-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos, de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossas congregações com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Amém. Então, diante desse texto de Judas, que diga-se de passagem, a carta de Judas, que é irmão de Tiago, né? Ele diz assim: Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago, chamado aos amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia e a paz, o amor vos seja multiplicado. Então ele inicia a carta, Judas, se identificando. Ele diz: olha, eu sou Judas, irmão de Tiago, ou seja, meio irmão de Jesus.
Ele era meu irmão, ele é filho de Maria e José, né? Então, Judas inicia. E uma coisa interessante, Richard, é que quando eu estava preparando, assim, nós estávamos preparando, eu percebi uma coisa, que na carta de Judas, na epístola de Judas, ela é uma epístola que não é muito estudada. Ela nem é muito estudada, nem muito pregada. Isso. E eu até estava pensando nisso, eu digo, mas rapaz, realmente faz muito tempo que eu vi algo assim da carta de Judas, né? Então, partindo desse princípio, foi onde veio a luz para nós prepararmos esse estudo, para a gente ver a fé. Judas aqui ele vai dizer, amados, quando eu empregava toda a diligência, ou seja, ele está dizendo, olha, amados, está escrevendo para a igreja, para os irmãos, e ele diz, amados, quando eu empregava com toda a diligência, todo cuidado, todo empenho, todo esmero, toda dedicação, quando eu estava ali empenhado para escrever acerca da nossa comum salvação, ou seja, da nossa salvação, ele diz que me senti obrigado. Ele disse, houve uma necessidade maior. Me senti obrigado em corresponder convosco a respeito da fé, para batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Essa batalha da fé. Muitos acreditam que nós não devemos defender a fé. Tem uns que acreditam, Richard, que não é necessário defender a fé. Quando fala da fé, fala da doutrina, né? A palavra, Richard, uma coisa interessante, né? A carta de Judas ela traz uma visão ortodoxa. Ortodoxia, né? Como também ela traz uma visão heterodoxa, né? Que quer dizer isso aí. Ortodoxia vem do grego, que quer dizer orto, né? E doxa. Então, orto significa certo, reto e direito, e doxa significa doutrina ou opinião. Então, juntando ortodoxia, a palavra quer dizer doutrina correta, a doutrina certa. Então, quando Judas vai escrever aos amados a respeito da comum salvação, que todos eram salvos, ele diz, peraí, tem algo que eu preciso, né? O Espírito Santo, logicamente, que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Então, Judas ali, tomado pelo Espírito Santo, ele diz, não, há uma necessidade maior agora, que é falar da fé. Essa fé que uma vez foi dada. Porque a ideia, Richard, é que você pode perder essa fé, você pode... E hoje a gente vai tratar sobre isso. Você pode perder a fé, você pode naufragar na fé, você pode não. Essa fé foi dada uma vez. Às vezes acontece, nós iremos ver, às vezes acontece do irmão entristecer-se. Do irmão estar ali, não estar se reunindo, do irmão não estar participando das reuniões, né, das igrejas e tal. Ele diz, aquele irmão morreu na fé. Não, ele continua crendo. Essa fé que foi dada uma vez aos santos, ele continua crendo. Apenas ele está triste. E a gente vai ver que a fé aumenta, a fé diminui. Nós iremos ver também que a fé, né, é um dom do Espírito Santo. Né? Então o indivíduo tem o Espírito Santo, né? E ali o Espírito Santo dá o dom da fé a ele. Entenda, quem tem fé já tem o Espírito Santo. Mas a fé é também um dom do Espírito, como dons. Aquela ideia de o camarada passar por uma situação de cabeça erguida, na hora da luta, na hora da batalha, na hora do dia mau, que a Bíblia fala que todos irão passar, todos têm, né? Ele enfrenta com mais força, e você até se admira, como é que esse irmão passa por tudo isso? Esse aí, irmão, com certeza ele tem um dom da fé. E mantém a fé intacta, né? Ele tem aquela fé, né? Então é isso. Então, ortodoxia significa isso, a doutrina correta. Então, quando Judas, ele fala aqui no texto, né, no capítulo 3, ele diz, eu exorto, corresponder-me convosco, exortando-vos, ou seja, encorajando a vocês batalhardes diligentemente, com diligência, com cuidado, com amor, com zelo, com carinho, com devoção, com fervor, não é? Vocês trabalham com esmero por essa fé, que essa fé foi dada só uma vez. Aí ele vai dizer o motivo, Richard, no versículo 4. Pois certos indivíduos, olha só, por que o motivo? Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Havia ali dentro da igreja, dentro da comunidade, alguns indivíduos que entraram, porque geralmente é assim. O movimento ele entra dentro das comunidades ou dentro das conversações, ele entra sorrateiramente e ele causa um dano irreparável.
Então a gente tem que ter muito cuidado nesses ensinamentos que sorrateiramente vem invadindo as nossas reuniões, os nossos convívios e não estão pautadas. Aí qual era a questão? Os indivíduos se introduziram como dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. A gente podia abrir em 2 Pedro capítulo 2, por favor, Richard. Aí Judas vai dizer que esses indivíduos que entraram sorrateiramente, que entraram de maneira dissimulada, com essas dissimulações, eles começaram a introduzir falsos ensinamentos a respeito da graça, o qual já foram profetizados antecipadamente. E com certeza, Judas, todos os estudiosos, eles acreditam que Judas estava falando do que Pedro havia citado na sua carta. Você poderia ler aí, só os 3 primeiros, por favor. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Olha assim. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, com sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Tá vendo? Entendeu? Então Judas estava tratando disso, falando disso aí, mas já estão julgados. Vamos ler o versículo 24 de Judas. Por favor, Richard. Judas 24. O 24. Não, primeiro, leia o 11 e o 12, por favor. Versículo 11 e 12 de Judas, por gentileza. Depois a gente... Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, havidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelo vento. São como árvores sem folhas nem frutos, 2 vezes mortas, arrancada pela raiz. Entendeu? Isso aí é o retrato dessas pessoas que Judas retrata e dá todo na sua carta, né? Todo o contexto, diz, olha, quem são essas pessoas? Pastores que apacentam a si mesmo. Isso é o que a gente tem mais visto. Soberba, ganância. Soberba, ganância, porque hoje é uma questão. Ninguém quer mais levar... A fé verdadeira leva o homem a Cristo. É por isso que nossa programação ela não está ligada a nenhuma denominação. E a fé verdadeira esmaga o ego do homem. Esmaga o ego. A nossa programação não é, Richard, tem esse intuito, não está ligada a nenhuma denominação, assim no sentido de ser financiado por alguma igreja, mas sim pela palavra. A gente crê no que está escrito, não deixando aqui claro que não somos contra nenhuma denominação, né? Os irmãos podem se reunir e tal, não, a gente não é contra nenhuma denominação. Jamais. Mas assim, é até louvável que os irmãos participe, mas preste atenção na palavra. Fique com a palavra. Quando você vê que o pastor está levando você só para a denominação e não para Cristo, você diga, vamos, né? Coloca um freio. Você fale, você denuncie, né? Você se apresente. Porque o sentido de quem prega a palavra, o sentido de quem fala das Escrituras é levar o homem a Cristo. Paulo disse, não me importa saber nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. No sermão das suas reuniões, da igreja que você participa, o assunto central é esse, o Cristo crucificado, se for, não é? Amém. Então, se não, corra. Então, corra, Richard, vamos ler o 24. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem mácula e com grande júbilo perante a sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Ele diz, né? Ora, aquele que é poderoso para lhe guardar
vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da glória, da sua glória. E o 25 diz, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Então é isso, né, irmão? Toda pregação, todo louvor tem que ser direcionado a Cristo, a Deus. Não pode falar de paixões humanas, de egos humanos. O nosso grande problema é esse. O nosso grande problema é que a gente confunde fé com crença, a gente confunde fé com motivação, mas a fé verdadeira ela não trata desses assuntos, que são assuntos posteriores. A motivação vai me ajudar. A minha vida humana. O evangelho pode me motivar em algumas coisas, mas isso não é primordial. O primordial do evangelho é crer em Cristo e ele crucificado. A ele toda honra e toda glória. Sim. O que acontece hoje em muitos lugares é ensinamentos que é motivacionais para você se apegar ao mundo. Assim você se agarrar com isso tudo. É uma busca que chega ao ponto de ser desesperada pelas coisas mudanas. Hoje em dia tem o famoso pregadores e pastores coach, né? Que é aqueles motivacionais. Meu Deus. Meu irmão, você lembra do jovem rico? E esses pastores, eles ensinam a você ser próspero na terra, ter dinheiro, ser uma pessoa de bens na terra. Você prestou atenção no que Jesus disse para o jovem rico? Vende tudo, dá aos pobres, depois vem e me segue. Ele se entristeceu e foi embora. Por quê? Porque o coração dele estava apegado às coisas materiais. Eu não estou dizendo que é pecado você querer ter algo melhor na sua vida, não. Mas a gente tem que tomar cuidado aonde a gente coloca o nosso coração. Cristo ele tem que ser primordial, ele tem que ser a primazia. Se você está no lugar onde Cristo não é a primazia, onde a palavra não é a primazia, sinto muito. Você está perdendo seu tempo. Amém. Amém. É isso. Então, batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. Essa fé só foi dada uma vez. Ela só é dada uma vez no ato gracioso, quando Deus chama o homem. Então, a fé é o meio. Sois salvos, 2, 8, 9 de Efésios. Porque sois salvos pela graça. Mediante a fé. Mediante a fé. Por meio da fé. Através da fé. Isto não vem de vós. Não vem de vós o quê? A fé. Não vem de vós. É dom de Deus. Dom da graça. Para que ninguém se glorie. Né? Então ele diz isso. Você poderia ler o nosso estudo? Aqui, começar a introdução, por favor. Bora. Essa primeira parte. A fé é uma doutrina-chave no cristianismo. O pecador é salvo pela fé. Está lá em Efésios 2, 8, 9. O justo vive pela fé. Romanos 1, 17. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Tudo o que é feito sem fé é pecado. Romanos 14, 23. Então é isso, né? Então é como uma doutrina central, uma doutrina chave, né? Essa questão da fé ela é muito interessante, nós iremos ver isso aqui, que uma curiosidade, a palavra fé só aparece no Velho Testamento em Abacuque 2,4. Em Abacuque 2,4 ele diz... Mas, e o soberbo que dirá, vamos ver o texto, Abacuque 2,4, só para a gente, que diz assim, ó, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O soberbo não tem alma reta, né? O soberbo, como você vinha falando aí, ele não tem a sua alma em retidão, alinhado com as coisas divinas, né? Ele não tem uma... ortodoxia, vamos dizer, né? Ele tem uma heterodoxia, né? A palavra correta. Pensei que ia falar em língua estranha. Heterodoxia, né? Heterodoxia, que quer dizer que é uma doutrina herética, né? Que ele está em aversão à doutrina principal, a ortodoxia, né? Que é isso que Judas trata na carta. Ele fala que ele estava preocupado com a ortodoxia, que é o cuidado da doutrina, e tinha uns heterodoxos, né? Agora saiu. Heterodoxos, de heterodoxia, não é? Que é essa questão de
de contrário ao ensinamento verdadeiro bíblico. E é o que a gente tem visto muito, que é essa questão dessa heresia. Né? A heresia é uma heresia acaba com a vida. Eu já vi, eu vou dizer aqui, eu já vi uma pessoa que me confidencializou que por conta de uma profecia a mãe dela viveu oprimida durante muitos anos, esperando o cumprimento daquilo. O cumprimento, né? E quando completou os anos, nada aconteceu, passaram-se os anos e ela viu que tinha vivido oprimida de graça, porque creu naquilo que não está revelado nas Escrituras. É o problema da crença. É o problema da crença. Não é fé. Não é fé. A fé é para crer em Cristo. O que é a vida eterna? 17:3 de João. Conhecer a Cristo. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus como o único Deus soberano, né? E a Cristo a quem Ele enviou. Então essa é a vida eterna. Então a minha fé que Ele me deu é para que eu creia nisso. Que eu creia, né, em Deus e no seu Filho, na obra do seu Filho. Né? Então, Richard, vamos continuar. Sabemos através das Escrituras que a fé é o meio usado por Deus para nos reconciliar consigo. A fé é o combustível da caminhada, esperança, convicção em tudo que não vemos. Por isso que os justificados vivem por fé e não por vista. Essa questão que você estava falando, né? Que se eu fui justificado, agora tendo a fé, eu não vou viver mais pelas coisas tangíveis, palpáveis, né? Eu vou viver anelando uma pátria superior. Lógico, e as coisas aqui que são necessárias, que Jesus até fala, né? Não andeis ansioso com o que há de comer, de beber, de vestir, né? Ele vai falar dessas coisas necessárias, tudo bem. Ele disse não é nem para se preocupar com isso. A gente, é uma preocupação danada. Eu tenho fé, é uma crendice, na verdade. Né? Tem gente que tem fé na fé. Fé na fé, a gente vai falar disso. Aí eu tenho fé que eu construo essa casa. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é otimismo. Né? Motivação. Força de vontade. A fé só existe uma. Essa fé que uma vez foi dada aos santos, aos eleitos. E a fé só é para os eleitos. E a gente vai ver isso no texto. E que não é errado você depositar a sua confiança em Deus num caso desse. Não. Mas só que se não acontecer, não se frustre. Justamente. A questão está nisso aí. Você não pode se alimentar dessa sua motivação e fazer daquilo um propósito de vida. Não pode. A fé, eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Eu tenho fé. Não. Você tem fé na sua fé. A oração correta é essa. Jesus não ensinou assim, né? A oração diz assim. Que seja feita a tua vontade. Se for da vontade de Deus, eu termino isso. Nosso grande erro é botar botar a nossa fé em nós mesmos. Fé na fé, né? Fé na fé. E não em Deus. Isso é um erro aí que a gente vê direto. A fé da oração forte. Não, a gente tem que fazer uma oração, eu tenho fé na oração de fulano. Na oração não é. A força não está na oração, está no Deus que responde. E a oração não muda Deus. Não, a oração nos capacita a viver aquilo que Ele já planejou para nós. Já decretou tudo. De maneira que a gente muitas das vezes a gente não vai compreender. Mas que Deus está no plano de tudo, Ele está. Justamente. É dessa forma. Então, lendo o terceiro parágrafo, diz, a fé não pode ser definida por termos subjetivos. Ou seja, o que é isso? Por termos que criamos na nossa mente. A fé não pode ser definida por isso, que é o caso que a gente está falando, otimismo, pensamento positivo, motivação, tudo isso. A fé não pode ser definida por isso. E é o que mais nós vemos e observamos, é uma motivação errada. Pessoas que estão até bem intencionadas, mas por conta da heterodoxia, né, da heresia dentro da doutrina, né, eles tem isso aqui, subjetivamente, eles têm uma fé, não é fé, ele tem um otimismo achando que é fé, ele tem uma boa vontade, ele tem uma motivação, um pensamento positivo e ele acredita que aquilo ali é fé, mas não é. A fé é para crer em Cristo e no Deus verdadeiro, né? A fé é para isso. Posso continuar? Pode. A fé cristã é crer no Deus eterno, em suas promessas garantidas em Cristo. Essa é a fé do cristianismo. É essa fé que Judas está pedindo para nós batalharmos, para nós nos empenharmos diligentemente para defender. Deus
Deus precisa de alguém advogado, de defesa? Não, ninguém não está se tratando disso. Mas a doutrina toda, Paulo, Pedro, Judas, João, ele vem falando disso. João diz que se alguém chegar na sua casa e não trouxer a doutrina de Cristo, com os tais não comais. Ou seja, não tenha nem comunhão. Então a Bíblia está repleta que nós temos que defender a fé. Nós temos que batalhar diligentemente. Temos que ser ávidos em defender. Tem até uma frase de um reformador que eu achava bonito. Eu acho bonita essa frase. Ele diz uma citação assim: o cão, ele ladra, ele late, quando o seu dono é ameaçado. E por que eu ficaria calado vendo a verdade de Deus sendo deturpada? Olha que coisa preciosa. Então muitas vezes nós nos omitimos, nós nos privamos de defender a verdade. Mas Judas nos exorta: eu vos encorajo para defender a verdade. E a verdade é verdade. 13:8, né, de 2 Coríntios diz que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então, meu irmão, essa noite a gente venha receber essa exortação dada pelo servo de Deus, né? A palavra servo no grego quer dizer doulos, né? Ele é um servo, mas é aquele servo que quando fala, não é, a palavra lá é escravo, que quer dizer escravo, doulos, escravo. Ele se intitula como servo, como escravo de Jesus Cristo, mas é aquele escravo que traz a autoridade do seu Senhor. Ele está falando em nome de quem? Está falando em nome do grande. Ele está falando em nome do Todo-Poderoso. Então, quando ele, inspirado pelo Espírito, ele diz Judas, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, ele quer dizer o seguinte: olha, eu estou falando aqui, mas eu estou sendo enviado pelo meu Senhor. Aqui eu estou sendo só um arauto. Então, esse é o nosso papel, de sermos servos do Senhor, mas arautos dele. Aquele que quando fala... né, e tomar um posicionamento, né? Para isso tem que conhecer. O problema nosso é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E quando busca conhecimento, busca em fontes erradas. Quando busca conhecimento, busca em fontes erradas. O nosso grande problema é a falta de conhecimento. Como a gente diz, né? Tem gente que confunde fé com motivação, confunde fé com crença. O povo brasileiro ele é preso à crença. E grande parte dos evangelhos, eu creio que 80% até mais, eles são presos à crença. Tem crente que tem medo de sandália virada, passar debaixo de escada, gato preto. Meu Deus. Eu conheço pessoas que têm. Agora já imaginou você ter um gato preto? O que é que você faz com ele numa sexta-feira 13? E tem uma escada para... Sim. Meu Deus. Tem gente que é presa a essas coisas. Isso é crença, gente. Isso é crença. Crendice. O Brasil é cheio disso. Cheio disso. A gente foi criado em meio a isso. E o evangelho ele vem e tira todas essas bobagens do nosso meio. O verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, quando ele é pregado verdadeiramente, é Deus falando com o seu povo. Que gera fé. Isso. Vamos ler aí 17:10 de Romanos, Richard, por favor. Que é o único meio, né? Que a gente pode... Só existe um modo. Não existe outro, 2, 3, só existe um modo. Um modo, né? De se obter fé. 10:17 de Romanos. Agora, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Deus. Olha, a fé vem de ouvir e as boas novas, que é a mensagem do Evangelho, né? Quer dizer, boas novas e ouvir a palavra de Deus. Então a fé só vem por aqui, só vem por ouvir e ouvir as palavras de Deus. Não existe. E quem morreu sem ouvir a palavra? Teve fé? De modo nenhum. E foi salvo? De modo nenhum. Porque a fé só vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E Deus foi injusto? Não. Deus não é injusto. Deus foi justo. Porque o homem nasce morto em delito e pecado. Já nasceu morto. O primeiro representante pecou. Então toda a raça, todos os descendentes dele foi... Agora o segundo não. O segundo trouxe graça e justiça. E verdade. Agora tudo bem. E ele é o autor da fé e consumador.
É tanto que a gente vai ver que uma coisa bem interessante, que você que está aí na audiência, que a fé do velho não é a mesma do novo. É diferente. É aqui quando começa a polêmica. A Bíblia diz que não é. A fé do Velho Testamento era uma fé movida no fazer. No fazer. Já a fé do Novo é contemplar o que foi feito. Justamente. E confiar no que foi feito. Essa é a fé do Evangelho de Jesus Cristo. É confiar no que ele fez. Justamente. É olhar para o que é ele a obra fez. consumada. Então é Essa crer. é a verdadeira. É a fé que vence o mundo. Lê aí 6:29 de João. Acho que é 6:29, por favor, Richard. 1 João ou João? Lembrou. João, Evangelho de João 6:29. Essa questão que você estava dizendo aí do crer e fazer é interessante. Leia o 28 e o 29. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Olha só, você vinha falando que era a questão no velho, era mais de fazer. Fazer. Que tem uma ideia na teologia que se diz assim, que era bilateral. O homem fazia e Deus respondia. O homem fazia e Deus... O homem não fazia, Deus punia. Hoje é unilateral, um fez e me incluiu. É graça. Ele me incluiu. Agora a questão de Pedro, de Judas, ele vai dizer que a heresia era entrou sorrateiramente, entrou de maneira sutil e disse o quê? E fez o quê? Quis tornar a graça vã. Ou seja, que a gente podia viver de toda maneira. Libertinagem. Não, a libertinagem. Não é assim. Não é assim. A graça, eu fui salvo pela graça para as obras. Lá era fazer as obras e alcançar a graça. Vamos dizer assim. Porque tinha era unilateral. Né? Mas no novo, ela é... Bilateral. Não, no velho bilateral e no novo unilateral. Que é só um fazendo, um que fez, que ele diz, Pai, está consumado. Então essa obra já está feita. E qual é a obra de Deus? Creais. Que creais. É crer e não mais fazer. É aquela questão de crer no que foi feito, contemplar o que foi feito. Não se coloca e nem se tira. Não. E ele nos capacita a viver a obra que ele nos planejou. Está lá em Efésios. Pois somos feitura sua. Criados em Cristo. Criados em Cristo para as boas obras que de antemão ele preparou para nós andarmos nela. É, coisa preciosa. Se você... tem aquela questão, né? Do se entristecer, passar um tempo afastado da comunhão com os irmãos, aquela coisa e tal. Mas a gente tem aquela questão daquele que chuta o pau da barraca e volta para fazer coisas que não convém a um santo. Aí a gente tem que ver se realmente esse teve fé, ou teve motivação, ou teve crença. Tem uma questão bacana sobre essa... Já vai adiantar o estudo. Uma questão bacana que é aquela passagem de Pedro sobre as águas. Que Jesus aparece andando sobre as águas e Pedro disse, se és tu, Senhor, manda eu ir aí. E Jesus diz, vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas quando ele olha o movimento, o vento, o que ele estava fazendo, ele teme e afunda. Mas só que quando ele afunda, né, ele chama Senhor. E o texto diz que o Senhor prontamente já estava lá. Estendeu a mão e levantou Pedro e trouxe ele para o barco. Naquele momento que Pedro afundou, ele deixou de crer em Cristo? De forma alguma. De forma alguma. Sim. Mas a questão ali foi a motivação. A motivação que ele foi levado a andar sobre as águas. A motivação. E quando ele olha o perigo, essa fé do dom, né? Do dom. Essa fé do dom que é maleável. Ele vai, quando ele olhou o perigo, ele deixou de focar em Cristo, ele vai e afunda. Mas ele não deixou de crer. Ele não deixou de crer. Porque a primeira palavra que sai da boca dele em meio ao sofrimento foi, Senhor, me socorre. Leia Hebreus, Richard, por favor. Porque Hebreus tem a galeria da fé que fala dos heróis do Velho Testamento, né? Eu queria que você lesse os heróis da fé em Hebreus 11, né, que vai falar de Noé. E muita gente não esquece, viu? Muita gente esquece disso. Mas eu vou dizer aqui uma coisa, que muita gente fala de Noé, de Moisés, viu Cleiton? E Richard, e amados ouvintes. Muita gente fala de Noé, fala de Abel,
fala de Jefté, todo mundo está falando de tudo. E por que ninguém fala de Raabe? Ninguém fala de Raabe. E Raabe foi justificada. E como foi Raabe foi justificada? Está falando em Hebreus e em Tiago, e ninguém fala dela. Raabe foi justificada com uma mentira. Com uma mentira. E agora? Como é que fica? Cadê os espias? Eles não estão aqui, os caras dentro de casa. E foi um ato de fé. E como é que fica agora? A gente está tratando de um Deus soberano. Um Deus que a gente tem que ver a Escritura da forma que ele se revela. A Escritura revelada, ela é sistematicamente revelada. Né? A revelação do velho era de um jeito, o novo é outro. Ele não mudou. Mas a forma que ele se relaciona é outra. Né? Você não vê Jesus. Jesus estava, que ele já estava imolado antes da fundação do mundo. Mas era Deus. Aí Jesus veio, agora é o Espírito. Mas não quer dizer, né? Não é o Espírito Santo que nos convence? A Bíblia diz assim. O pecado, leia, Richa, 11:13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Viram de longe a promessa que é feita a Abraão do descendente, o descendente, que foi dito lá em 3,15 de Gênesis, porém inimizade e o descendente da mulher, o Cristo, né? O Jesus, que o Cristo sempre existiu, que ele estava com o Pai desde a eternidade, ele sempre existiu. Né? Jesus não começou no ventre de Maria. Jesus sim, mas o Cristo não. Ele vai dizer, antes para mim, no texto de Hebreus, antes para mim um corpo preparaste. Né? Deus prepara um corpo para que a palavra habitasse, né, em Maria. A palavra, o verbo se fez carne, encarnou. A ação de Deus andou entre nós. Justamente. Vamos ler agora, Richard, lê Hebreus 12. 6. 12, 1 e 2, por favor. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele manda olhar no 2, olhando para quem? Ele fala, né? Ele fala de todo, portanto também nós, visto que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, que não é o povo não, né? O pessoal acha que a nuvem de testemunha é o povo. Não, testemunhas de fé. Galeria da fé. Essa galeria da fé. E a gente vai ver se era a fé que cria numa promessa. Hoje a gente crê na promessa que ia se cumprir. A gente já crê na promessa cumprida, né? Na obra já feita, perfeita e terminada. Né? Então o que acontece? O que acontece? No desembaraçando de todos os pecados que tem nas mentes nos assedias, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira já está proposta. Ela não ia ser proposta, não é uma promessa, ela já foi concretizada. Então, ao ser concretizado, o escritor Hebreus, no versículo 2, ele vai dizer, olhando para quem? Fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando fixamente. Então agora, o meu olhar é de contemplação para essa obra que já é consumada, essa obra que já é perfeita. A gente está vendo aqui, um dos erros sobre a fé é colocar fé na fé, né? Fé na fé e não fé em Deus. Precisamos confiar em Deus, no seu poder e vontade, e não na nossa capacidade de confiar em Deus. Muita gente acredita na sua capacidade de confiar em Deus, e não no Deus, né, que tem toda a capacidade nele. Se eu orar, acontece. Eu tenho fé. Ele tem fé na fé. Quando eu boto minha fé, o negócio... Isso é motivação, isso acontece, é crença. Né? Então, esse é um dos equívocos, é um dos deslizes, né, que nós temos observado. A pessoa ter fé na fé, ter fé, né, na sua oração, ter fé naquilo, e a fé é para crer em Cristo Jesus, né, e não nisso. Richard, o estudo a gente tem, acho que não vai dar para falar tudo sobre hoje, mas qualquer coisa a gente continua na próxima sexta. Né? A fé é inata ao ser humano, né? A abordagem que nós já viu. Né?
Então a gente vê também uma coisa interessante. A fé também não vem de obras. Até nas orações, muitos dizem que devemos orar com fé. E orar com fé não é orar com poder, e sim confiar no poder de Deus. Ore com fé. O irmão não está orando com fé? Sim, mas como é orar com fé? Eu oro com fé quando eu creio que Deus pode fazer ou não. Que seja feita a vontade dele. Isso é orar com fé. Fé é dizer, Deus querendo isso para mim ou não, isso é fé. E não me frustro com o que vai acontecer, sim ou não. Porque a gente tem que saber também, que é uma coisa também que pouco se fala, mas que tudo já está decretado. A gente anda... Se Deus é o alfa e o ômega, ele é o início da história e o final, o que acontece no meio do livro, né? O que acontece dentro do livro foi escrito por ele. Não tem como alterar, e a gente acha que Deus vai se adaptando ao tempo e vai mudando e tal. E isso é um ato de fé. Eu entender que a doutrina do decreto, está tudo decretado. Leia aí, só para a gente dar um alicerce a essa minha fala. Salmo 139, vamos observar, Richard. Versículo 16, 18. Acho 16. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. 16, não é isso? Isso. Os teus olhos me viram, a substância informe, sem forma, o óvulo fecundado, né? Os teus olhos me viram. Quando eu estava no ventre da minha mãe, o óvulo ali fecundado, na fecundação, né? Ele disse... E no teu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os meus dias. Faltou algum dele? E prefixado. O dia do pecado foi escrito. O dia de crer foi escrito também. O dia da morte está também escrito. O salmista diz que todos os dias. O dia da decepção, o dia da angústia, o dia da alegria, o dia de acertar na Mega Sena, o dia de perder tudo, o dia de adoecer. Estava escrito ou não? Porque aqui a Bíblia diz que todos os dias estavam escritos e o quê? E determinados, antes que algum deles houvesse ou existisse. Está entendendo, Richard? Então é só para a gente dar um pano de fundo a essa fala. Né? Então, a fé é inata ao ser humano. Até a gente brinca, né? O ser humano não nasce com fé, ele nasce com fezes. Né? Diz o pastor diz isso, né? Que o ser humano ele não nasce com fé. Né? O ser humano nasce destituído da glória de Deus. A fé salvífica vem de Deus, que é essa fé que Judas manda batalhar por ela. Né? A fé como um dom do Espírito, e a gente vamos adiantar. E há uma prova que a fé não é, que é inata ao ser humano. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Por favor. 3:2? 2 aos Tessalonicenses 3:2. Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Repita, por favor, Richard. Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Paulo escreve na igreja de Tessalônica, Paulo vai e diz isso, né? Orai por nós, para que sejamos livres, para que sejamos poupados, para que Deus nos poupe dos homens maus. Porque a fé não é para todos. Não é de todos. A fé não é de todos. Então a fé é um dom gracioso de Deus. A fé é para crer. E é sobre essa fé que Judas manda batalhar. Né? A fé salvífica vem de Deus. Vamos ler Tito. Só para a gente adiantar, Richard. Tito 1, versículo 1 e 2. Tito capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. A fé que é dos eleitos. Lá em Tessalônica, Paulo escreve que a fé não é de todos. Aqui em Tito, Paulo escreve que a fé é dos eleitos. Entendeu? Essa fé é a fé que você recebe para crer. Não é? Então, a fé é como um dom do Espírito. Alguém que já tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele nos dá dom.
dom de curar, dom de tal. Tem uns dons que o Espírito Santo dá. Vamos ler aí, Richard, por gentileza, a fé como dom do Espírito 12:9. Qual? Gálatas? 1 Coríntios 12:9. Depois a gente vai para Gálatas. 1 Coríntios 12:9. O outro, pelo mesmo Espírito, é outorgado a fé, e a outro, pelo único Espírito, dons de cura. Tá vendo? O Espírito que já está habitando, né? O Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele derramou nos nossos corações, e o coração, né? A mente, que o coração não pensa, né? O coração que a Bíblia fala é a mente, nossos pensamentos, né? Então, esse Espírito Santo ele dá o dom da fé, que era aquilo que a gente vinha comentando. O camarada, ele tem um maleável, né? Maleável, né? Ele é um camarada que nas situações ele demonstra mais fé. Então esse a gente olha e diz, esse cara tem um dom da fé. Como o outro tem dom de ensinar, tem um Espírito, mas o Espírito dá o dom do ensino, né? Gerenciar. Então é isso. Vamos lá em Gálatas 3, 23 ao 26, para a gente ver essa fé que a gente falou do novo, né? Gálatas 3. Gálatas 23, né? 23 ao 26. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Portanto, porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Olha só, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 23, ele diz, mas antes que essa fé viesse, antes que viesse essa fé, poxa, se ela já tinha, por que ela tinha que vir de novo? Tá entendendo, Richard? O velho, né? Se essa fé já existia lá, por que ela teve que vir de novo para cá? Eu entendo que só vem uma coisa que não estava. Tem como você vir para cá estando aqui? Não, tem? Não. Pronto, é o que Paulo está dizendo, é a Bíblia. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob, não é sobre não, sob, debaixo da tutela da lei. Né? Encerrados para essa fé que de futuro, haveria de revelar-se. Então a fé não estava, ela era uma fé no futuro e ela ainda ia se revelar. Ela estava revelada? Não. Uma coisa que está revelada é isso. Eu estou com isso aqui escondido, eu revelei. Ela estava escondida. Porque a fé era para crer no Filho, no Verbo encarnado, que é o mistério oculto de Deus, que foi escondido de séculos e gerações e foi revelado aos santos. Então essa fé agora chega. Essa fé. Está entendendo? Antes que viesse essa fé, para crer na promessa cumprida. Nessa fé que é crer. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Né? Tu crê no Senhor Jesus. Não é mais fácil nada não. Né? Agora, por eu crer, que era a fé que produz frutos, né? As obras já se avançam, que é lá em Tiago, aí eu tenho a fé e realizo as obras. Eu não realizo as obras para ter fé, não. E a gente tem que entender também que no Velho Testamento o Espírito não era dado a todos. Isso. Era só os patriarcas, só a... Né? Então, Richard, é isso. Da maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé chegou. Tendo vindo, agora ela chegou, ela está. Tendo vindo a fé, não estou dizendo que lá não tinha fé. Mas essa fé aqui é outra. É diferente. Muito diferente. Porque não tinha sentido de um homem, o Espírito Santo falar contra o Espírito. Se essa fé já estivesse lá, ele não ia dizer que ela ia chegar. Ele não ia dizer que ela ia se revelar. Ele não ia dizer de forma alguma. Entendeu? O Espírito não pode estar contra o Espírito. Mas vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, à lei. Fomos libertos. Já não estamos mais subordinados à lei, ao aio, ao pedagogo, ao professor, ao tutor. Nós não estamos mais presos a eles. Porque vindo, né, a fé,
agora nós estamos livres, libertos, né, de tudo isso. Então, Richard, não é? Quer concluir algo? Não, só falar aqui só um pouco sobre a fé para crer em Deus, né? Sobre a crença é eu acreditar que algo pode acontecer a partir do que eu fizer. Isso é crença. Isso é uma crendice. Eu posso me dar mal se eu fizer algo, eu posso, isso sim, mas estou falando no campo espiritual. Aquela questão de misticismo, que tem muito, viu? Crendice. E outra coisa que a gente vê errado é a motivação. Motivação dentro da igreja. A Bíblia nos motiva, mas a gente tem que ver qual é a motivação ideal que a Bíblia nos mostra. Batalhar pela fé, isso é uma motivação. Batalhe pelo aquilo que você já recebeu. Guarde, prenda, proteja. Está entendendo? Se posicione. O nosso grande problema é quando a gente vê algo errado, a gente não toma posição. Se posicione, está errado, acabou-se. Está errado e acabou-se. E a motivação errada, ela é uma maneira de manipular as pessoas ao meu bel prazer. É uma maneira de manipular as pessoas. É a heterodoxia que isso. A gente falava, a heresia infiltrada. Eles entraram e manipulavam o povo. E hoje acontece demais. É a manipulação do povo. Isso é motivação errada, errônea. Vamos pro... Então, né, Richard, a gente não chegou... A gente fala no outro programa mais um pouco. A gente fala mais um pouco no outro programa. Aprendemos que os homens nascem sem fé, né? Ou seja, a fé inata. Só existe um modo de obter fé, que é pela pregação da palavra, né? Isso aí é uma verdade. A fé salvífica, ou a fé que salva, salvadora, é a fé que é dada uma vez por todas, para que creiamos em Deus e no seu Filho. Isso aí é a fé única. A fé como um dom do Espírito, né? Essa fé aumenta e diminui, tem uns textos, né? Homens de pequena fé, né? Eles aumenta a minha fé. Tenho visto que a vossa fé tem aumentado. Paulo diz que a questão é que os frutos vão sendo gerados mediante essa fé que produz. A fé é quem produz frutos, não o fruto que produz fé, né? Então a gente tem que andar pelo caminho correto da graça, né? E a fé ou seja, esses frutos produzidos na caminhada são oriundos da fé e não o contrário. Logo, a fé é um exercício da piedade, ou seja, a prática daquilo que cremos. A fé é a prática, né, daquilo que cremos. Isso é fé. Vamos dar um alô pra galera? Né, quem está aí na nossa audiência, Cleiton, Fabiano Silva. Fabiano Silva diz graça Santino, e paz. Um bom programa para vocês aí. Um abraço, irmão Fabiano e Marcondes. Filho de Bilu, né? Aí ele diz, tem um programa aqui, Fabiano, né? Aos domingos, das 11 às 13 horas, Voz da Verdade. Muito bom. Tem ali meu amigo Santino Júnior, a paz do Senhor, Santino. Minha esposa Ana Cláudia, meu filho Isaac também. Aí, ó, Hebreus 11, valeu Santino, pode passando. Quem mais tá aí? Marinalva, alô, Nalva. Tem mais aí, meu irmão, Fábio Palmeira, Graça e Paz, Fábio Palmeira e Flávio Roberto. Socorro Salgueiro. O programa, Socorro? Deus abençoe vocês e uma boa noite. Santino Júnior, a paz. Santino Júnior de Saline, aqui Hebreu 11, é uma das mais extensas análises da fé no Novo Testamento e uma das passagens mais queridas das Escrituras. No entanto, não faltam conceitos equivocados sobre a fé, ele diz, né? Um dos conceitos é não incluir Raabe e não dizer como é que ela foi, né? E no 12 que diz, olhe para a nuvem de testemunhas e agora veja para onde a gente tem que olhar. E proteja o que você recebeu. Veja para onde você tem que olhar, olhando firmemente, porque eles tinham a promessa, eles acenaram para aquela promessa, vindo de longe. Mandar um alô aí para minha sogra que está na escuta aí, vendo um cheiro para minha sogra, para minha mãe, para meu pai, para todo mundo, igual o programa da Xuxa. Osaneide Silva, rapaz, a paz do Senhor para os irmãos, peço oração pela minha família. Nós estaremos orando e vamos incluir a sua família, Osaneide, e todos. Eu oro agora. Eu vou morar por causa do tempo. Socorro Salgueiro, mas já tem. Socorro Salgueiro, que é a mãe de Rafael Salgueiro, né? Ela está na audiência. A proprietária da rádio. Coisa boa. Que Deus a abençoe em Cristo Jesus também, toda a família. Richard, vamos orar, né? Orar, agradecendo a Deus e colocar a família de Osaneide aí
Sua oração. Senhor Deus eterno Pai, nós te pedimos, Senhor, misericórdia, Senhor Sim, Deus, Deus. sobre a família dessa Ozoneide. Sim. O Senhor sabe o que está acontecendo e a gente não precisa saber, mas o Senhor sabe de tudo e tu está no controle de tudo, Senhor Deus. Que o Senhor vá lá, Pai, e faça a tua vontade, Senhor Deus. Que ela venha contemplar a tua bondade e a tua misericórdia, o teu grande amor. Nisso que a gente não tem ideia do que está acontecendo, mas ela sabe. Que a tua mão seja sobre a família dela. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de falar, Pai, das tuas grandezas absolutas. Nos leva para casa em paz, Senhor Deus. E o que o teu povo que viu e ouviu, Senhor Deus, que essa palavra venha fazer eficácia na vida de cada um. Para a honra e glória do teu nome. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, uma boa noite. Boa noite. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome?